Salmo 116, versículos 5 e 6. Salmo de número 116, 16, versículos 5 e 6. Eu serei breve nessa reflexão. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão, ou da minha sorte. As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti por Tua bondade, por ter falado conosco, Senhor, até este momento, através dos cânticos, através do testemunho, Senhor. De algum modo nós podemos ouvir a Tua voz e pedimos que continue falando conosco, desta maneira, Senhor, transformando as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estivemos ouvindo uma palavra que o pastor Marcos pregou no último sábado. Eu estava em um compromisso e não pude estar no culto onde ele estava pregando, não foi aqui na nossa igreja, foi na igreja de um obreiro, companheiro nosso. No último sábado passado, não nesse de ontem, no outro, ele pregou. E eu estava em um outro compromisso e não pude acompanhar a mensagem, mas ouvindo o site da igreja, do ministério, eu ouvi a mensagem. Não sei se todos puderam ouvir, mesmo aqueles que não estiveram lá, mas eu ouvi. Ele aborda a questão da sensação de vazio que nós temos. Essa sensação de vazio, ela só é preenchida na sua colocação naquele dia. Dizia ele que essa sensação de vazio é só preenchida quando nós nos sentimos cansados. Se nós não estamos cansados, afadigados, algo está errado, algo está incompleto. Então, para que esta sensação não permaneça em nós, nós nos afadigamos, nos exercitamos, nos atarefamos, de modo que nós nos sentimos sobrecarregados e, consequentemente, cansados. Aí, temos a sensação de que as coisas estão bem, nós estamos completos, assim, com esta sensação de cansaço. E é bem verdade, a sociedade que nós vivemos tem impregnado em nós esta ideologia de que só estamos completos se nos sentimos afadigados, exaustos e cansados. Se você não está vivendo este momento, então algo está errado com você. Não importa o que você tenha conquistado, não importa o que você tenha vivido, se você não se sente cansado, você está fora do contexto da sociedade. E nós aceitamos e assimilamos tudo isso como verdades para a nossa vida. E nós, talvez de maneira inconsciente, nós nos subjugamos a isso. Se nós não estudamos, se nós não cursamos, se nós não trabalhamos, se nós não fazemos horas extras, se nós não fazemos algo que venha nos sobrecarregar, algo está errado em nós. Nós, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós nos subjugamos e aceitamos isso como paradigma para a nossa vida. A sensação de vazio, ela é completada quando nós nos exaustamos, quando nós nos afadigamos ao extremo.
Se você tem uma vida normal, você não é normal. Você é anormal. Paradoxalmente, é isso. Se você vive uma vida normal, você não é normal, você é anormal. Se você tem uma vida socialmente normal, espiritualmente, profissionalmente, você está fora desse contexto. Vocês perceberam isso? Então essa sensação, ela vem norteando a vida de muitas pessoas. Vem sendo a plataforma da vida de muitas pessoas. O texto que eu li, o salmista no versículo 5 do Salmo 16 diz assim: Tu, Senhor, és a porção da minha herança. Ou seja, essa sensação de incompletude, ela precisa ser preenchida. E Deus de antemão já havia provido para nós. E a provisão de Deus não é sobrecarregar. A provisão de Deus para a nossa vida, para nós nos sentirmos completos, não é nos afadigar ao extremo e nos tornar irracionais, de maneira que nós não conseguimos viver nem para nós, nem para a sociedade, nem para a família, e nem tampouco para Ele, Deus, que é o Criador da vida. O Senhor tem uma provisão para os seus filhos, para que eles não venham se sentir incompletos, e não venham se subjugar a tudo isso que relatei, para que tenham uma sensação de completude. Conquistamos, gastamos a nossa saúde, trabalhando demasiadamente, e depois tudo que nós ganhamos, nós gastamos para obter a saúde de volta. Percebes? Como que as coisas ficam fora do eixo? E o Senhor diz, o salmista diz: o Senhor é a minha porção. Alguns dias atrás nós estávamos aqui conversando sobre o Salmo 23, mais propriamente sobre o versículo 1, onde o texto diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Trabalhávamos essa questão com os irmãos aqui, e como essa frase tem sido construída na nossa versão portuguesa, e nós muitas vezes pegamos ao pé da letra essa frase, quando na verdade ela está dizendo que o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Ele é a minha porção. Aleluia. Aleluia. Agora, o que precisa acontecer é um relacionamento, pois sem esse não há completude, não há essa sensação de realização. O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Esse esconder a palavra não é você pegar a Bíblia Sagrada com todas as suas ordenanças e inculcá-la e decorá-la. A palavra, o verbo, se fez carne e humanizou-se para que nós nos relacionássemos com ela. Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo de Deus. Por que muitas pessoas, eles têm tudo e sentem um vazio, e outras pessoas não têm tudo e se sentem completos? Porque eles descobriram que a porção deles é o Senhor. O segredo é nós descobrirmos que Ele, o Senhor, é a nossa porção, e que precisamos nos relacionar com Ele.
não é, volto a dizer, decorar os textos bíblicos. Implica em mais do que isso. A palavra se tornou carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Falando que Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo divino, se humanizou para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Ele é a porção da qual nós precisamos para não sentirmos essa sensação de vazio, incompletude, para não corrermos atrás de coisas que não trazem para nós proveito nenhum. Versículo 6 diz: as sortes me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. O Senhor é a minha porção, e as sortes me caíram em lugares deliciosos. Mas só que nós não vivemos, não experimentamos nada disso. Porque isso não se experimenta, isso não se vive com a nossa mente, simplesmente. Isso não se vive a partir de um compêndio que nós inculcamos de doutrinas. Isso se vive a partir de um relacionamento, de uma compreensão do que é Deus, de quem é Ele. O apóstolo Paulo, ele orava para que os romanos tivessem a sua compreensão, tivessem a sua mente transformada, de tal modo que eles pudessem experimentar qual seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós vivemos em um mundo tão concorrido, em uma sociedade tão capitalista, que não sobra nem sequer tempo para nós pensarmos nisso, para nós meditarmos na palavra de Deus. Quantos minutos nós temos parado para ler devocionalmente a palavra do Senhor? Quantos minutos nós temos parado para aquele dia que não foi possível vir ao culto, acessar na sua Bíblia um texto onde você possa ouvir a voz de Deus? Quantos minutos nós paramos, uma vez que já estamos com a nossa internet conectada? Quantos minutos nós paramos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, para ler pelo menos um texto da Bíblia online? Uma vez que nós já estamos conectados ali na frente da tela, e ler um texto, uma porção da palavra, e nos curvar ali por alguns minutos, quantas vezes nós fazemos isso? Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos admitir que nós não fazemos isso. Nós visitamos os sites de notícias, de culinária, de fofocas, do mundo artístico, do esporte, e segue a lista. Mas nós não separamos, reservamos 30 segundos para visitar um site onde eu posso ler uma porção das Sagradas Escrituras. Depois nós queremos sentir uma sensação de completude. E quando não acontece, a culpa é da sociedade, é do governo, é da igreja, é do irmão, é do patrão, a culpa é de todos, menos nossa. Onde está a deficiência? Onde está o problema dessa incompletude, dessa sensação
que nos atormenta, que nos persegue, semanalmente, mensalmente, anualmente, diariamente. Onde está o X da questão? Está em nós. Porque se cada um de nós tivermos essa consciência, quando nós nos reunimos aqui, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, pode ter certeza que nós teremos um mover do Espírito de Deus entre nós genuinamente. Pastor Marcos, um dia desse, há poucas semanas, falou e propôs para a igreja, quando ele leu no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e os textos seguintes, falando dos primeiros versículos, onde a glória de Deus entrou no tabernáculo, na inauguração do templo de Salomão, de forma que os alicerces foram abalados, os sacerdotes não conseguiam permanecerem de pé. Mas a partir do versículo 14, o Senhor diz a Salomão, condicionalmente, se o povo... E naquela noite ele propôs à igreja, vamos fazer diferente. Para que nós tenhamos o mover do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Para que tenhamos o mover de Deus sobre as nossas reuniões. Não vamos permanecer só nos versículos iniciais, nos primeiros 3 versículos do segundo livro das Crônicas, do capítulo 7. Mas vamos seguir até o versículo 14, onde ele sugere e aconselha que o povo precisava se arrepender dos seus caminhos. E nós ficamos procurando as razões e as causas do vazio. E achamos vários responsáveis. Mas o maior de todos nós não encontramos, que é cada um de nós. Não temos feito dele a nossa porção. Não temos feito dele a nossa herança. E queremos então compensar tudo isso, porque há uma necessidade intrínseca de completude. E nós precisamos compensar esse vazio, essa lacuna que grita em nossa alma. Então, desenfreadamente, nós corremos atrás das coisas de adquirir, de comprar, de possuir, de ter, de ser. Porque esse vazio precisa ser preenchido a qualquer custo. E Deus de antemão já tinha provido tudo. E nós ainda não havíamos descoberto, ou não temos descoberto isso. E substituímos então esses momentos com Deus, esse relacionamento com Deus, nós substituímos por todas essas coisas que nós temos catalogado aqui. É o namoro, é o casamento, é o trabalho, é a vida em sociedade, é as saídas para a lanchonete, para o shopping, são os passeios, os entretenimentos. Nós fazemos tudo isso e falta tempo, as 24 horas do dia não são suficientes para nós fazermos tudo isso. E quando você se dá por conta, o vazio está maior ainda. E Deus está dizendo, eu preparei, já provi para vocês o que você precisa. É comigo. É eu e você. Somos nós dois. Se relacione comigo. Ele espera por isso. Ele é a nossa herança, a nossa porção. Não vai adiantar essa correria desenfreada. Não vai adiantar, nós queremos nos embelezar, disputar a nossa beleza, a nossa estética àqueles que possuem. As nossas habilidades, aptidões, a nossa esperteza, a nossa inteligência,
a nossa intelectualidade, tudo isso tem sido subterfúgios, fuga, para sentirmos completos. E a sensação cada vez é de um vazio. Por quê? Porque nós não descobrimos, ou então ignoramos, melhor dizendo, que Ele é a nossa porção. Que o relacionar-se com Ele é que vai trazer a nós tudo isso. Uma vez que eu não tenho compromisso com Ele, o texto diz, de Salmo, que o nécio diz, não há Deus. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Sabe por que o nécio diz isso? O louco diz isso. Porque ele sabe que se ele admitir que há Deus, ele precisa se submeter à vontade desse Deus, se relacionar com Ele. Mas ninguém nunca disse que não há Deus sem antes ter desejado que Deus não existisse. Ninguém nunca disse que Deus não existe sem antes ter desejado que Deus não existisse. Antes dele confessar que Deus não existe, ele desejou que Deus não existisse, para se sentir livre, para viver seu bel prazer, para viver pecando, para se eximir da responsabilidade, se isentar da responsabilidade. E essa responsabilidade é que nos torna completos em Deus. E as pessoas estão vazias por quê? Porque elas estão se isentando dessa responsabilidade, elas não querem relacionar-se com Deus. Por isso que o louco, o nécio, ele vai dizer não a Deus, porque ele não quer se submeter. E continua o vazio. A alma gritando. Falei aqui há alguns dias que nós muitas vezes sufocamos o grito da nossa alma. Ela grita por Deus. A nossa alma grita por Jesus. Clama, agoniza. E nós a sufocamos, nós sufocamos o seu grito. Assim como aquele cego que no caminho gritava e clamava por Jesus, e aquela multidão dizia para que ele se calasse. Dizia para que ele não incomodasse. Assim como aquela multidão queria sufocar o grito daquele cego, muitas vezes nós mesmos queremos sufocar. Você está sufocando o grito da tua alma. Quando sedenta, ela clama por Deus, e você sufoca, não permitindo que ela venha aos pés dele para se dessedentar. Aleluia. Oh Deus. Ne calabashai de home de mai de hai de co. Nai de la hasoi de mai de home de casa. Ne mai soei de hasu ne mas. Ne hai de co ne hasoi de casa. Na hai de mai de co ne mai de ho. Não queremos, não permitimos que nossa alma prazerosamente seja derramada e saciada pela presença de Deus. Nós a sufocamos. Quando ela grita que quer Deus, nós damos a ela um prato, nós damos a ela um carro, nós damos a ela um iate, um emprego, um namorado, um marido. Nós queremos sufocar a nossa alma com essas coisas e ela continua gritando dentro de nós. Aleluia. Nas salai de rous nemas. Namai de rou balachoi de rai de comanahas. A tua alma tem gritado, porque ela foi
você foi criada com o propósito de se relacionar com Ele, e por isso ela grita por Ele e você a sufoca. Sabe por que inquietude existe em você? Porque você foi criado com a finalidade de se relacionar com Ele. Você não foi criado para o mundo e para os seus prazeres. E por isso, enquanto você não cai aos pés dele, a tua alma grita, agonizando e inquietando a você. E não adianta oferecer outras coisas que não seja a presença de Deus. Não adianta oferecer outras coisas, porque a inquietude ela vai só se avolumando cada vez mais. Tem que vir aos pés dele, tem que vir à cruz. Oh, labaçou de calamar. O Senhor é a minha porção. Até quando nossa alma grita? O salmista no Salmo 42, ele dizia: assim como a corça suspira pelas correntes das águas. O salmista, olhando a ansiedade daquele animal em querer se dessedentar, em querer matar a sua sede, o animal na Palestina, nos dias quentes, ele querendo a água e ele correndo pelas manilhas, seguindo, e o salmista olhando aquela ansiedade, aquele desejo incontrolável daquele animal beber água, e ele dizia: assim como esse animal vive ansioso pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Não adianta querer saciar a nossa alma com outra coisa, porque a essência está em Deus. O que você tem oferecido à tua alma? O que você tem dado a ela? Tantas coisas nas 24 horas que nós temos no dia. Ocupamos cada minuto fazendo tantas coisas, e a nossa alma ansiosamente está lá no cantinho esperando você dar a ela o que ela precisa. E finda-se o dia e mais uma vez ela não tem. Isso vai aumentando. E só quando acontece, ou quando nós conseguimos ver pessoas que, humanamente falando, são incapazes de oferecer alguma coisa para a sua alma, nos envergonha porque oferece algo para a sua alma, com todas as deficiências que eles têm, com todas as debilidades que eles têm, com todas as carências, seja ela física, mental, intelectual, mas eles oferecem à sua alma o prazer de estar na presença de Deus. Quando nós vemos essas cenas, nós nos sentimos envergonhados. O que nós temos oferecido para a nossa alma?